Bem, bem-vindos ao panorama do Novo Testamento. Nós estamos no livro de Apocalipse. Nós fizemos uma introdução da introdução, falando como nós vamos abordar o livro de Apocalipse. E nós vamos abordar uma visão pré-tribulacionista. Então, a partir de agora, a gente vai realmente entrar em Apocalipse e fazer a introdução de Apocalipse. Então, dando continuidade, algumas coisas a gente tem que lembrar de conceitos para a gente poder trabalhar o livro. Por exemplo, o Antigo Testamento ele é o alicerce, ele é a base de todo o conteúdo do Novo. Isso daí você tem que ter em mente. Não adianta você tentar ler o conteúdo do Novo Testamento sem conhecer o Antigo, senão você vai ficar perdido. 70% do Apocalipse é conteúdo do Antigo Testamento. Então isso não há o que retirar. Está tudo lá. Então, quer entender Apocalipse, você tem que ler o Antigo Testamento. Nós orientamos muitas das vezes os nossos filhos, quando eles compram um livro de história, a começar pela primeira página, pela primeira folha. Se ele for direto para a última folha, ele não vai entender nada. Ele não vai saber como aquela trama se desenvolveu, ele não vai saber quem são aqueles personagens e por que aquilo está acontecendo. É interessante que nós fazemos isso, nós orientamos a criança como ela deve fazer a leitura dela. Comece da primeira página. Mas nós queremos ler o livro de Apocalipse, praticamente a última página da Bíblia, sem ter lido nenhuma página anterior. Você não vai conseguir entender nada. Você tem que ler os livros anteriores. Por isso que a gente fez o panorama do Antigo Testamento, depois fizemos o panorama do Novo Testamento, e dentro do panorama do Novo Testamento, o último livro que nós estamos abordando, até por ordem cronológica também, facilita a nossa vida, é o livro de Apocalipse. Existem mais de 250 citações ou referências ao Antigo Testamento. Então, não conhece o Antigo, não vai saber interpretar o Apocalipse. Até porque existem algumas simbologias no livro de Apocalipse, para não dizer várias. E essas simbologias, você não tem que reinventar a roda. Você não tem que chegar e, eu acho que é isso. Não. Está tudo no Antigo Testamento. A interpretação para cada elemento que se encontra no livro de Apocalipse se encontra nos livros do Antigo Testamento. Se você ler o Antigo Testamento e entender o Antigo Testamento, o livro de Apocalipse vai ser fichinha para você. A interpretação literal é dependente da harmonização dos textos. Isso daí você tem que ter em mente sempre. Então, se eu tenho dois textos e um começa a contradizer o outro, bem, levando em consideração que a Bíblia é infalível, que a Bíblia é a palavra de Deus, a única componente que pode estar errando na hora de interpretar o texto é a componente humana. Ou seja, eu entendi o versículo de forma errada. Porque um versículo não pode contradizer outro versículo da Bíblia. Por exemplo, nós verificamos que a salvação é pela graça. Mas a gente vê lá em Romanos que fala que todo o Israel será salvo. Como assim todo Israel? Tem parte de Israel que não acredita no Messias. Tem parte de Israel que vai fazer aliança com o Anticristo, segundo as profecias de Daniel. Como assim todo Israel será salvo? Aí temos que ler o versículo dentro do seu contexto. E dentro da época histórica que isso vai acontecer. Porque quando ele fala que todo Israel será salvo, é todo Israel que restou sobre a face da terra. Porque aqueles que fizeram aliança com o Anticristo e não fugiram segundo o que se encontra escrito em Mateus 24, esses vão perecer na mão do Anticristo. Ou seja, aqueles que fizeram aliança. O que restar são aqueles que fugiram. Aqueles que fugiram será todo o Israel existente na face da terra. E esses que fugiram são aqueles que não fizeram aliança com o Anticristo. Então, quando nós fazemos a leitura do texto, nós temos que verificar aonde é que aquele texto está, temporalmente falando, para que a gente não faça uma interpretação equivocada, para que a Bíblia não venha se contradizer, quando na realidade ela não se contradiz.
Então, a interpretação literal ela é dependente dessa harmonização. Se alguma coisa está entrando em conflito, é porque você fez uma interpretação equivocada. Volta e começa de novo. 95% do livro é de cunho profético. É só você olhar. Se tem 404 versículos, 382 são de cunho profético. O que resta são só os elementos que ligam um versículo ao outro. O que resta é somente o chamamento para dizer que esse livro é importante. O resto é profecia. Então esse livro aqui, ele é fenomenal. Eu não tenho palavras para ele. Então vamos lá, Apocalipse 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, aos seus escravos, aqueles que são obedientes a Ele, aqueles que obedecem à sua voz, as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu escravo, ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então lembra, o título está falando que isso aqui é uma revelação. Era algo que estava encoberto. E quando nós olhamos os textos bíblicos vão dizer que nada que há encoberto vai permanecer encoberto. Mas nada que é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porque nada está encoberto senão para ser manifesto, e nada foi escondido senão para vir à luz. Também Lucas vai falar a mesma coisa. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser conhecido. Então a gente verifica o tempo todo o próprio Jesus falando que tudo aquilo que estava oculto no tempo vai ser revelado, vai ser notificado, vai ser conhecido. E aqui ele começa a falar sobre isso, sobre essa revelação. Ele está revelando a João as coisas que vão acontecer no final dos tempos. Lembrando que o nome do livro Apocalipse é revelação. Quando você traduz Apocalipse, você tem revelação. Agora, esse livro é de quem? Esse livro é de João? Não. João faz questão de dizer, esse livro não é meu. De quem é a revelação? Ele diz, a revelação é do próprio Messias, a revelação é do próprio Jesus Cristo. Ele revelou, ele disse, ele descortinou todas as coisas. A revelação é da maior autoridade que nós temos, o próprio Deus. O próprio Deus revela a João as coisas que vão acontecer. Então esse livro aqui, ele é diferenciado comparado a todos os demais. Então preste atenção, porque João faz esse livro ser diferenciado. Primeiro que ele já vai começar essa carta sem iniciar como era comum naquela época. O autor se dirigindo às pessoas, aos destinatários, às pessoas aos quais ele quer destinar a carta. Não, ele começa indicando e colocando os pingos nos is. Essa revelação, aquilo que eu vou escrever, aquilo que eu tenho que passar, não é fruto da minha cabeça. Foi o próprio Senhor que veio e me falou acerca dessas coisas. Abençoado é quem lê e ouve as palavras desta profecia, conquanto obedeça ao que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Essa versão aqui é a versão da Bíblia Judaica completa. Nós temos ela em português, você consegue comprar em qualquer livraria. Por que eu coloquei ela? Porque o entendimento dessa versão ela fica muito mais claro no português para a gente. Porque olha só, abençoado é quem lê e ouve e obedece as palavras que nela está escrito. É assim que a gente vai encontrar no português no nosso. Essa conexão aditiva aí, ela indica que as três coisas têm que acontecer em consonância. Mas da forma como eles colocam nessa Bíblia, nessa tradução, Bíblia Judaica Cristã, abençoado é quem lê e ouve as palavras dessa profecia, desde que
obedeça ao que nela está escrito, pois o tempo está próximo. Então, parece que a ênfase fica muito maior. Fica muito mais claro que as três coisas têm que acontecer. Ele tem que ler, ele tem que ouvir e ele tem que obedecer. Se ele ler, se ele ouvir, ele vai estar simplesmente fazendo o que nós já lemos em outras porções do texto bíblico, acumulando juízo sobre sua cabeça. Porque ele detém o conhecimento, mas aquele conhecimento não serviu para ele mudar em nada o curso da vida dele. O modo dele agir, o modo dele pensar, o modo dele se portar, o modo dele encarar o mundo. Mas pense da seguinte forma: esse aqui é o único livro que garante bênçãos àquele que o lê, ou àqueles que o leem. Não existe nenhum outro livro na Bíblia que vai garantir bênçãos àqueles que o leem. Não existe. Esse é o único. No entanto, ele é o livro menos lido. Ele é o livro menos entendido do Novo Testamento. E não era para ser assim. Porque está bem claro, abençoado é quem lê, ouve e obedece. Mas aqui, as igrejas leem tão pouco o livro de Apocalipse, fala tão pouco do livro de Apocalipse, que fica até difícil você achar uma explicação plausível para poder dizer um motivo pelo qual esse livro não é lido. Agora sim, logo lá no versículo 4, João vai finalmente chegar e dizer: olha, eu sou o escritor. Aqui começa a carta de João. Lá ele coloca um adendo, coloca uma observação antes que a pessoa possa ler a sua carta. Ele fala: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então João está chegando e está dirigindo essa carta a 7 igrejas que se encontram na Ásia. Ele saúda essas igrejas com a paz e com a graça. E ele diz da parte de quem ele escreve: daquele que é, que era e de que vem, da parte dos 7 espíritos que se acham diante de Deus. Aqui vai começar propriamente dito a carta escrita por João. Aqui ele se identifica. Aqui ele começa a anunciar quem são os destinatários da mensagem ao qual ele está proferindo. Somente aqui João faz isso. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você tem que lembrar do contexto que João estava vivendo na época. Bem, João ele estava exilado na ilha de Patmos. A igreja estava sendo perseguida por todo o império. A religião cristã tinha se tornado uma religião ilícita. As pessoas estavam sendo perseguidas, sendo arrastadas e sendo mortas no Coliseu, ou sendo utilizadas como lâmpadas vivas por Nero para iluminar o seu palácio. Isso fora o que acontecia em todas as outras localidades do império. Então era um momento muito difícil para a igreja. Essa perseguição, mesmo depois que Nero veio a falecer, lá um pouquinho depois da morte de Paulo, lá em 68 ainda, essa perseguição ela persistiu, ela continuou, ela ganhou novo ímpeto. E por aí a gente tem todos os outros imperadores romanos, um pior do que o outro. E nessa nós temos João exilado na ilha de Patmos. E ele fica lá. E provavelmente, qual é a reclamação de João? Senhor, por que o Senhor não vê o que está acontecendo? Por que o Senhor não age? Por que o Senhor não faz alguma coisa? E, de tanto João clamar, Deus fala com ele. E Deus dá a última mensagem a João. E aí,
qual é o cerne? Por que João chega e fala da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha? Para exaltar o que está acontecendo com cada cristão naquela época. Ora, quem está falando com vocês, a mensagem a que eu tenho que entregar a vós, vem daquele que é a fiel testemunha, o fiel mártir, aquele que vai até as últimas consequências por vossa alma, aquele que sofreu morte e morte de cruz, aquele que não intentou ter a própria vida como bem maior, mas antes ele deu a vida dele em favor de todos vós, de todos que agora estão temendo pela própria vida. Então João começa a sua carta dessa forma. A ele, o primogênito dos mortos, o primeiro dos mortos. Justamente para lembrar tudo aquilo que já havia sido dito. Se confessarmos ele não nos negará. Para confirmar tudo aquilo que havia sido dito. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Nós também ressuscitaremos. A lembrar também a todos esses que ele é o soberano dos reis da terra. Ele é maior do que qualquer imperador que existe na face da terra. E ele está para voltar. Então João tem uma mensagem de alento, de refrigério, de socorro, de esperança a todos aqueles que se encontram sofrendo em todos os rincões do império. João lembra que ele nos ama e que ele derramou o seu sangue para nos libertar de nossos pecados e vai nos elevar a uma posição de reinado e vai escolher o seu povo santo para ser sacerdote dele. E aí João o glorifica. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Dando continuidade. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então a gente verifica aqui João falando que todo olho o verá. Todo olho verá. Então quem são todos esses que terão acesso, terão vistas aquilo que está acontecendo? Provavelmente todos aqueles que se encontrarem naquela época. Então a gente tem aqui da esquerda para a direita o Israel segundo a carne, a gente tem os cristãos que vão estar voltando com o Messias do período de bodas do Cordeiro, os 7 anos. Vamos ter o Israel de Deus, os remanescentes, que vão estar na terra protegidos pelo Senhor. Vamos ter os santos da tribulação, aqueles que se converterão com a pregação das 2 testemunhas, e nós vamos ter as nações. Então todo olho verá, todo mundo que estiver naquela época. Agora só tente uma coisa, muito provavelmente o Israel segundo a carne já não existirá mais. Porque o anticristo vai empreender uma perseguição tremenda sobre eles. Bem, o texto fala até quantos o traspassaram. E aí ele está falando e está rememorando o que aconteceu com os judeus. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Que tribos da terra? Bem, a igreja nunca foi chamada de tribo. As nações também nunca foram chamadas de tribo. Mas Israel já foi chamado de tribo várias vezes. As tribos de Israel. A Bíblia, você tem que ter o seguinte cuidado. Quando ela fala de mar, ela está falando de nações. Quando ela fala de terra, ela está falando de Israel. Então, quando fala as tribos da terra, está falando das tribos de Israel. Então, muito provavelmente, essa parte do versículo está indicando que os remanescentes se lamentarão, chorarão, entrarão em pranto, porque eles vão ver aquele que eles traspassaram,
aquele que seus antepassados chegaram e falaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E chorarão copiosamente, porque eles vão lembrar de tudo que aconteceu, vão lembrar da perseguição do anticristo, vão lembrar que eles quase aceitaram outro que veio em seu próprio nome. Vão lembrar que por causa disso a nação quase foi exterminada. E vão lembrar que eles clamaram, clamaram e clamaram como eles nunca clamaram na sua vida pelo socorro que viesse do alto. E o socorro veio, e os resgatou e os salvou antes que eles pudessem ser aniquilados por completo. Então, realmente, eles vão se lamentar sobre ele. E aí o texto, no original, a gente tem dizendo que eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. Só que ele não fala que ele é o alfa e o ômega. A gente está falando de Jesus. Jesus falando para João. São dois judeus. O que Jesus falou para João é: eu sou o Aleph e o Tav. Era a primeira e a última letra do alfabeto. Isso vai remeter à nossa primeira aula de Gênesis. Eu não vou nem trabalhar o conceito aqui para a gente não perder tempo. Mas é esse contexto que está envolvido. Então, ele vai se anunciar como o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav. E lá no início, logo no primeiro versículo em Gênesis, nós temos Jesus se anunciando sem que pudesse ser percebido, porque essas duas letras juntas no início da carta, no primeiro versículo, não são traduzidas nem no português e nem no hebraico. Elas simplesmente estavam lá. E ninguém sabia dizer por que elas estavam lá. Bem, continuando. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí João vai começar a escrever tudo aquilo que o Senhor o ordenou. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros. Você quer saber o que significa esses 7 candeeiros? Vai para Zacarias, vai para o livro de Êxodo. Lá vai falar de 7 candeeiros. Lá você vai ter o material suficiente para poder interpretar o que ele está dizendo aqui. Então essa parte da introdução eu não vou aprofundar. Essa parte da introdução, como um bom panorama que é, eu só vou te indicar que, infelizmente, Lutero estava completamente errado, dizendo que esse livro não tem nada de apostólico, não tem nada falando de Jesus e não tem nada de importante para as nossas vidas. Na realidade, eu vou somente demonstrar que partes do texto se encontram em outros livros. No meio dos candeeiros, também você vai encontrar no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. Aí você vai lembrar de José, vai ter que voltar lá e ler. E cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Vai para Daniel, vai para Ezequiel, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. João aqui está descrevendo o Messias, mas essa não era a aparência física do Messias enquanto ele esteve andando na terra. Então João está descrevendo o Messias no seu corpo glorificado. Depois que ele foi assunto aos céus, depois que ele teve contato novamente com Deus Pai. Então João vê o Cristo glorificado. É isso que João está enxergando. Então vamos seguir um pouquinho mais. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Isaías, Éfeso, Hebreus, Atos, você vai encontrar tudo isso lá. E se você ler Apocalipse 1:20, você vê que algumas das simbologias usadas são interpretadas dentro do próprio livro. Por exemplo, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita,
e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, está claro exatamente como se interpreta essa passagem das Escrituras. Escreve as coisas que tem visto. E aí, aquilo que já aconteceu. Então, Apocalipse 1, do 1 ao 19. Está falando das coisas do tempo de João, né? As que são do 1, 20 ao 3, 22. Está falando do período das igrejas. E as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, depois destas. Está falando de 4:1 até 22, 21. Então está bem claro o que João está descrevendo. Existem 3 porções. As coisas que tem visto, as coisas que são, está falando do período das igrejas, e as que só irão aparecer depois que essas saírem de cena. E as que depois destas hão de acontecer. Então, acabou esse período, iniciará outro. Não está falando que eles vão aglutinar, que vão acontecer ao mesmo tempo. Então, fica difícil chegar e dizer que a igreja passa pelo período tribulacional. Mas, vamos continuar. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que obedece às palavras da profecia deste livro. É interessante que ele fala que ele vem sem demora. E você vai verificar no 6, no 7, no 10 e no 12 uma repetição que indica que a urgência está aumentando, que a brevidade do retorno está aumentando. Justamente por nós encontrarmos isso em inúmeras partes de Apocalipse, você verifica que a importância do livro é única comparada a todos os demais. E o próprio Messias faz questão de colocar tudo que foi dito é fiel, tudo que foi dito é verdadeiro, isso tudo vai acontecer. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aqui vem outro problema, porque se você crê que você é Israel de Deus, você tem que ficar com o que Daniel está dizendo. Daniel ele tenta entender as palavras da profecia que se referem ao final dos tempos. Exatamente o que nós temos no livro de Apocalipse. E Daniel não entende. E ele pede ao Senhor entendimento, pede ao Senhor compreensão. E o Senhor fala uma única coisa para Daniel. Daniel, vai-te, porque essas palavras estão seladas e encerradas até o tempo do fim. Naquela época, muitos esquadrinharão e o conhecimento se multiplicará. Mas agora não. Agora está selado. Vai-te, Daniel. Não adianta você querer saber, você não irá saber do que se trata. Então, aquela mensagem era específica, porque o anjo veio até Daniel e falou, olha, eu vim para te fazer conhecer o que irá acontecer com o teu povo e com a tua cidade. Quem é o povo de Daniel? Israel. Qual é a cidade santa, segundo o povo de Daniel? Jerusalém. Então, o anjo veio para fazer conhecer a Daniel o que iria acontecer com o povo de Daniel e com a cidade santa nos últimos dias. E aí o anjo começa a falar. Só que a simbologia, Daniel se perde nela. Senhor, me explica. Não, Daniel, está selado, encerrado até o tempo do fim. Pense da seguinte forma, é uma carta. Essa carta ela tem um destinatário. Você escreveu essa carta foi selada. Quem é que tem direito a abrir essa carta? O destinatário final. Então, quando nós enviamos uma carta, a gente não espera que essa carta seja aberta por outra pessoa para que a outra pessoa venha ler a carta. A gente espera que o destinatário final realmente pegue aquela carta e que ele possa lê-la.
Mas Daniel não era o destinatário final. O destinatário final era o povo de Daniel na época da tribulação. Mas aqui a gente tem um problema. Se eu acredito que eu sou Israel de Deus e não igreja, então a palavra está se contradizendo. Porque aqui está dizendo para todos aqueles aos quais João entregou a mensagem. As igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Enquanto lá dizia que está selado, não adianta, vocês não vão entender. Para a igreja não está selado. A igreja deveria entender e compreender tudo que se encontra nesse livro. Esse é mais um motivo pelo qual eu não consigo entender que a igreja passa pelo período da tribulação. Porque são para povos distintos. Então Deus está trabalhando com 2 povos ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que a salvação muda de gênero. Ela continua sendo pela graça mediante Jesus Cristo. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então a gente vai encontrar essas mensagens a respeito de como Deus quer nos galardoar em 1 e 2 Coríntios. E aqui está falando da igreja. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então vamos por partes. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida. Então está falando de alguma coisa que vai existir no reino milenar. Então está falando que aqueles que aceitam o Messias têm acesso ao reino milenar. Quem são esses que terão acesso ao reino milenar? A igreja, o remanescente de Israel, né? E mais os santos da época da tribulação. Esses terão acesso ao período do reino milenar. Só que ali ele fala que fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quando ele fala que fora ficam, é que eles não entrarão no reino. E aí é quem? Israel segundo a carne e as nações, aqueles que não aceitaram o Messias como seu Senhor e Salvador. Aqueles que não vão fazer parte dos santos da tribulação. Agora é interessante uma palavrinha para você ter uma ideia de como conhecer o original é importante para a gente. Aqui fala que fora ficam os cães. Como assim os cães? Que cães são esses? Aí a gente tem que lembrar do que está escrito em Deuteronômio 23:18. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são abomináveis ao Senhor, teu Deus. O problema é que a palavra que está aqui, descrevendo sodomita, não é sodomita. Eu vou ler da forma como deveria estar escrito. Mas já foi traduzido para a gente ter ideia de qual era o contexto, como o povo de Israel usava a palavra na época. Não trarás salário de prostituição, nem preço de cão à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor. Só você pegar um comentário desse versículo, eu coloquei aqui para que você mesmo possa ler. Salário de prostituição, nem preço de sodomita. A referência aqui é ao dinheiro ganho com o tipo de prostituição mencionado no versículo anterior. A palavra traduzida por sodomita é literalmente cão, forma de designar com desprezo o prostituto homossexual que praticava a prostituição sagrada nos templos. Então você verifica que a Bíblia, no início, ela traduz cão por prostituto homossexual que praticava a prostituição sagrada nos templos.
para você ver como a Bíblia não muda. Essa questão dos cães, desde lá do Antigo Testamento, ela volta aqui. E como é que eu vou saber que era cão? Você tem que conhecer o Antigo Testamento. E como é que eu vou saber que esse cão aqui, na realidade, está falando sobre prática homossexual? Você ia ter que conhecer a cultura judaica e entender por que lá naquela época eles colocavam e usavam a palavra cão, justamente para indicar o desprezo que o judeu tinha por esse tipo de relacionamento. Então você só consegue fazer uma interpretação correta da passagem quando você retorna ao original. E aí você tem a exata noção do que os versículos querem dizer. Se você não fizer isso, dificilmente você vai chegar na proposta que foi indicada pelo autor. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Não tem o que a gente ampliar aqui. O texto está bem claro. O próprio Messias está falando isso. Isso aqui é o maior convite que nós possamos ter. E olha que dentro desta porção dos textos nós temos todos esses livros e epístolas. Isaías, Zacarias, Números, João, 2 Pedro, está tudo aqui. Para você entender essas porções, você tem que ter lido esses livros. Senão isso daqui não vai ter profundidade nenhuma. Quando você lê esses livros, você entende por que ele se chama como a raiz e a geração de Davi. Por que ele diz que ele é a brilhante estrela da manhã? Eu te consinto a realmente fazer um estudo dos outros livros, porque isso é muito importante. Aqui nós estamos fazendo somente um panorama. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Por acaso você conhece algum outro livro bíblico que faz essa afirmação? Não, né? Logo, esse livro é muito importante. Só pela afirmação que ele faz da gente acrescentar coisas ou retirar coisas e fala que isso será imputado, para mim é a maior prova que todos nós temos capacidade de ler esse livro, porque nos foi dado manual, nos foi dado dicionário, nos foi dado tudo o que nós precisamos para entender esse livro, o Antigo Testamento. Se você ler e estudar todo o Antigo Testamento, você tem material de sobra para fazer uma interpretação adequada desse livro, para não ir além e nem ficar aquém. Mas para isso, você tem que voltar ao original, você tem que estudar, você tem que ter vontade, você tem que querer. Porque, em hipótese nenhuma, o Messias, o Salvador, aquele que nos ama, aquele que se entregou por nós, iria escrever tal mensagem se nos fosse impossível entender esse livro. Ele só escreveu isso porque, tendo a ação do Espírito Santo em nossas vidas, o livro está descortinado, o livro está aberto, o livro está claro. Basta que você leia, estude, medite e deixe que o Espírito te conduza nas páginas. Não deixe esse livro selado. O Messias falou que esse livro não está selado. Esse livro está aberto. E nós deveríamos estar alertando as pessoas do conteúdo desse livro. E não fazendo o contrário. Aquele que dá testemunho destas coisas diz:
certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Só para a gente terminar essa introdução, a gente fala a palavra amém muitas vezes e para inúmeros contextos. A palavra amém, ela quer dizer Deus, meu Rei, é fiel. E ela inicia-se a leitura da direita para a esquerda, é essa frase em hebraico embaixo. E a inicial de cada uma das palavras vai compor a palavra Amém. Aleph, Ben e Nun. Então, juntando essas três iniciais, a gente tem a palavra Amém no inicial. E aí, o que isso quer dizer? Deus, meu Rei, é fiel. Vem, Senhor Jesus. Então aqui a gente termina essa introdução do livro de Apocalipse. Eu espero que você tenha aproveitado e que, sinceramente, o pouco que nós comentamos sirva para que você tenha vontade de estudar e se aprofundar e querer conhecer. Bem, meu anseio é que você possa aproveitar esse livro e possa crescer com ele também. Fique com Deus, fique na paz e na graça do Senhor e Shalom. Só para vocês não ficarem com a ideia equivocada a respeito da palavra Shalom, quando a gente chega e faz um estudo um pouquinho mais profundo da palavra, a gente verifica que a palavra Shalom não quer dizer paz, conforme a gente vê naturalmente, mas trabalha dentro do seguinte contexto: se você for tudo aquilo que Deus quer e que Deus espera que você venha a ser, você terá paz. Então, quando se deseja Shalom, você está desejando a uma pessoa que, olha, que Deus trabalhe na sua vida da forma como Ele quer trabalhar, que você seja uma ferramenta útil na mão de Deus da forma como Ele anseia que você seja. Porque se você estiver pleno na presença do Senhor, por mais que o mundo esteja caindo ao seu redor, à direita e à esquerda, e a situação não esteja nada fácil, você estará em paz, porque você estará dentro dos planos de Deus. Então, quando a gente chega e fala Shalom, a ideia, o contexto é esse: que você possa ser tudo aquilo que Deus espera que você venha a ser. Shalom.